Oi pessoal, eu sou a Mari e esse é o canal Márcia Raquel Desenho. No vídeo de hoje eu trouxe o processo de desenho aí de um pássaro para vocês, que eu aprendi recentemente umas dicas para desenhar pássaro num curso que eu fiz e eu quero trazer tudo isso gratuitamente aqui para vocês. Bom, eu vou deixar o esboço do pássaro aqui para vocês na descrição, um link, mas é bem simples de fazer, é uma coisa assim mais de simplificação mesmo das formas, uma base bem simples para a gente poder estruturar depois a luz e a sombra. Nesse momento, eu acho que é mais importante vocês aprenderem, né, a fazer essa iluminação e essas sombras. Então vocês podem pegar esse modelo que eu passei aí e fazer um decalque, passar por cima, não tem problema. E esse pássaro parece muito um bem-te-vi, que eu gosto muito. Eu vou tentar procurar o nome da espécie dele, porque na verdade ele é um pássaro em inglês, né? É de uma artista inglesa que eu fiz esse curso e ela gosta de pintar os pássaros que tem próximos à casa dela e tudo mais. Como a foto tá em preto e branco, né, até para trabalhar bastante essa questão da luz e da sombra, eu não consigo identificar as cores dele, mas ele tem essa listra preta, né, perto dos olhos, como o bem-te-vi tem. E ele tem um corpinho bem arredondado que eu achei muito fofo. Eu tenho que achar o nome dessa espécie. Aliás, se alguém conhecer sobre pássaros, coloca aqui nos comentários. O legal é que eu tô gravando esse vídeo aqui pelo meu bairro enquanto eu caminho e tá um horário assim de final da tarde em que os pássaros estão cantando bastante, ainda mais porque daqui a pouco vai chover e aí eles ficam bem agitados. Eu sempre começo a pintura, independente de ser uma figura humana, né, ou um animal, pelos olhos, porque eu me sinto mais motivada a terminar ela. Eu gosto muito dos olhos, eu acho que é o que mais destaca. Eu acho que essa é uma dica interessante para quem está começando a pintar ou quem está se aprimorando aí na pintura. Sempre começar a buscar um caminho que você se sinta mais confortável e também com mais vontade de criar. E também é sempre importante você ter uma referência com uma imagem de alta resolução para você entender cada valor ali da cor, né? O valor é a diferença da tonalidade. Se a gente tem um preto, a gente tem diversas nuances, né, desse preto ou de cinza, e aí você pode ir brincando com isso. Por exemplo, se eu fizesse um olho inteiro preto, sem fazer essa sombra, né, da íris e a pupila, eu traria um olhar meio estranho para o pássaro. Mas se eu respeito essa diferença entre os valores do preto, eu consigo criar uma profundidade e uma realidade muito mais bonita e agradável para o desenho. Outra coisa interessante é se atentar bastante aos detalhes de cor, né? Não se prender à forma em si do desenho, mas ir pensando em como aplicar a cor, em que local aplicar a cor. E isso é muito importante na hora que você está fazendo a pintura e é o que vai trazer a harmonia para a sua pintura. E claro, não ter medo de colocar a cor escura, né? Aí logo eu já marquei a parte mais escura, sem ter medo ali de pressionar, né, o lápis contra a folha. O material que eu tô usando é lápis carvão, mas vocês podem utilizar também um lápis 4B, 6B, 8B. E vocês vão reparar que tem umas bolinhas brancas na parte que eu passo o lápis mais escuro, porque esse papel tem textura, é um papel próprio para aquarela, porque eu vou fazer um fundo depois. Acho que esse processo é bastante interessante para quem está iniciando, de realmente colocar a cor, fazer essa transição que eu mostrei para vocês, né, do escuro para o claro, e depois ir focando nos detalhes, marcando com esfuminho. Esse material que eu estou utilizando, né, se chama esfuminho, para quem não conhece, e é um papel prensado que a gente utiliza aí para espalhar o grafite. É importante que a gente não faça isso com o dedo, porque nossa mão tem muita gordura, né? Então é claro que em um momento pontual ou outro a gente acaba passando, mas não pode ser uma prática no todo ali, né, do desenho. E aí eu vou espalhando esse grafite e depois vou retirando o grafite, os excessos, né, do grafite com a borracha para trazer também a imagem, né, das penas. E é importante estar com o olho sempre na referência, por exemplo, ali perto, né, da cabeça dele, aliás, perto do bico dele, eu retirei um pouco do grafite porque eu percebi que na referência tinha um pouco mais de luz naquela área. Então é sempre importante a gente estar bem atento também à nossa referência e aproveitando, né, esses valores, essas diferenças entre as tonalidades para trazer mais profundidade ao nosso desenho ou pintura.
E bom, essa dica é bem importante. Eu virei, né, deixei de cabeça para baixo agora para eu realmente olhar a forma. Quando a gente está um certo tempo no processo de uma pintura ou desenho, a gente acaba acostumando a nossa visão àquelas formas e a gente acaba deixando passar desapercebido um detalhe ou outro que fariam toda a diferença. Então, quando você inverte a pintura, você está exercitando o outro lado do cérebro, né? Você está ali fazendo com que aquela imagem que você está acostumado esteja por outra perspectiva e assim você consegue agregar detalhes que você não tinha reparado antes. Depois eu raspei um pouco do grafite e fui passando com o pincel. Essa é uma ótima forma também de utilizar o grafite e de trazer uma transição mais bonita entre as tonalidades. A gente está trabalhando com grafite, é muito complicado também tirar o excesso do farelo da borracha ou do próprio grafite com a mão, porque a gente acaba manchando o desenho. Então é interessante ter um pincel de cerdas macias para estar retirando o excesso desses farelos. E essa massinha que eu tô apertando aí se chama borracha limpa-tipo. Ela é uma borracha autolimpante, então a gente limpa ela amassando ela dessa forma. E a gente pode utilizar ela de diversas formas. Pode separar pedaços pequenos para apagar com mais precisão, ou pressionar a borracha limpa-tipo, né, contra a folha para tirar o excesso do grafite e não apagar o desenho de fato. Se vocês não tiverem a borracha limpa-tipo, não tem problema, é só ir tirando com cuidado e pressionando uma borracha comum no desenho. Isso que eu tô fazendo aí também agora, né, é retirar algumas partes pontuais ali do grafite para trazer essa forma das penas com uma borracha que seria uma borracha de precisão. Como eu não tenho uma borracha de precisão, eu gosto de utilizar essas borrachas que vêm no topo do lápis, porque elas são menores e retirando um pedacinho delas com o estilete, eu consigo deixar elas com uma ponta mais precisa. E olha que legal a diferença que já deu da minha pintura do começo para esse momento que eu inverti, né? É uma coisa pequena que a gente faz, né? Um ato pequeno e que faz toda a diferença. Quando a gente está pintando um retrato também é interessante a gente olhar ele no espelho, porque assim a gente inverte a forma e consegue enxergar qualquer desproporção que possa ocorrer ali no processo de desenho do retrato. E mais uma vez, olhando a referência, eu percebi que eu precisava de um contraste maior ali no bico, né, do pássaro. E aí, olha a diferença que deu só de marcar, né, um pouco mais com grafite esse bico. E tudo isso a gente faz, né, observando muito referência, tendo paciência ali, né, e mudando a nossa perspectiva, hora ou outra, para enxergar ali as formas de uma maneira mais focada. E bom, se você tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Logo a gente vai ter uma playlist de pintura a óleo numa tela, uma paisagem natural, vai ser bem legal. E eu tô sempre postando outros tipos de vídeo também, processos, vídeos aleatórios sobre arte e história, então acho que vocês vão gostar bastante do canal. Eu gosto de puxar também alguns traços assim que indicam uma leveza maior nas penas, né, para fora assim do desenho, eu acho que fica bonito. E a minha intenção não era de desenhar ali o galho, né, onde ele tá. Então eu realmente só fiz uma linha e depois vou finalizar com a aquarela, vocês vão ver como vai ficar. E aí eu tô pegando um lápis com uma ponta mais fina para realmente ir refinando alguns traços. Outra dica interessante que eu posso dar pra vocês, que eu não tô utilizando essa dica no vídeo, mas que o tempo todo eu fiquei pensando, por que eu não tô fazendo isso? É colocar um papel sulfite para apoiar a base da minha mão na hora que eu for fazer o desenho, porque a nossa mão acaba manchando com o grafite e vai sujando a folha. Então eu tava o tempo todo ali pensando em não encostar muito a minha mão na folha para não deixar muitas marcas de grafite. E aí depois com um lápis, né, um pouco mais duro para trazer essa leveza, eu fui puxando mais alguns fios ali das penas e tirando o excesso quando necessário. Retirando também um pouco do grafite que subiu bastante, né, para trazer aí esse brilho maior que a gente consegue enxergar na foto. E aí, gente, eu fui fazer um teste de aquarela para ver qual que ia ser o meu fundo. Porque sim, né, a gente fala preto, uma cor só, mas existem vários tipos de preto, né? Então eu apliquei aí o meu preto, né, da minha aquarela para ver no papel e depois eu coloquei, acrescentei um pouquinho, né, de vermelho no meu preto para eu reparar, né, qual que estava mais semelhante e qual que ia harmonizar melhor ali com o grafite
do meu carvão, né? Aliás, com o pigmento do meu carvão. Essas coisas parecem, né, bobas ou simples, mas fazem toda a diferença. Consegui fazer aí um mapeamento pelo meu olhar para entender qual cor ornaria melhor, e eu percebi que com pigmento vermelho no preto ficaria bem mais harmoniosa a minha pintura. Então eu fui fazendo aí o fundo com bastante cuidado, e eu gosto muito de como o pigmento da aquarela vai se espalhando com a água, eu acho extremamente prazeroso de assistir. E foi importante também fazer esse teste, porque assim eu consigo, né, controlar ali toda a finalização e o processo da minha pintura. Eu gosto de deixar algumas partes assim com mais pigmento, isso deixa umas manchas muito bonitas na aquarela. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar vocês aqui com a finalização do desenho e até o próximo vídeo. Grande abraço!